Olá, estamos aqui mais uma vez nessa mesa de bate-papo e hoje para ter um bate-papo muito legal e muito importante, trazendo um conteúdo muito bacana para você. Daqui a pouquinho eu vou apresentar a nossa convidada de hoje, Vanessa Lopes. Daqui a pouco ela vai falar um pouquinho quem ela é e o que ela tem hoje para falar para a gente aqui. Eu sei que são coisas que vão acrescentar muito na sua vida, mas antes disso, eu queria, como sempre, né? É de praxe, pedir para você pegar esse link agora e compartilhar com o maior número possível de pessoas, de amigos, porque hoje nós vamos falar sobre comportamento humano. Ela que é analista, ela vai falar quem ela é. Analista comportamental, ela tem um currículo aí muito expressivo, muito precioso, e eu tenho certeza que todos nós seremos beneficiados na noite de hoje. Então, está aqui comigo, sem muita delongas, está aqui comigo hoje Vanessa Lopes. Muito bem-vinda ao nosso debate-papo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui hoje compartilhando, né, um pouco. Eu sei que não dá para falar tudo, mas um pouco do seu conhecimento com a gente. Muito bem-vinda. Amém. Eu é que agradeço o convite, Bispo. É uma honra realmente para mim estar aqui e poder compartilhar, né, um pouquinho do muito que Deus faz a gente receber como conhecimento. Então, bora lá. Vamos lá, nesse bate-papo aí. E quem é Vanessa Lopes? Porque o pessoal tem muita gente que te conhece já, mas quem é Vanessa Lopes? Tá, vamos lá, vou me apresentar. Essa pergunta, ela é esquisita, ela né? É e não é, né? Não é, né? Hoje nós vamos até quebrar alguns paradigmas em relação a isso, né? Uhum. O autoconhecimento é tudo. Ele é importante, e o que a gente né? vai falar hoje vai trazer muito autoconhecimento para muita gente. Então vamos lá. Vanessa Lopes. Bom, eu sou uma mulher casada, muito bem casada, com o Mozão, meu marido, maravilhoso. Não, casada com quem? Com o Mozão. Mozão. Presbítero Mozão. Mozão. Sou casada com o presbítero Henrique, nós somos oficiais na Igreja Cristo Vive, né? Essa é uma das maiores honras que nós temos na nossa vida. Temos 3 filhos, a Isa, a Duda e o Henriquinho. Profissionalmente falando, né, entrando no tema que a gente vai falar nessa noite, eu sou analista de perfil comportamental, formada pela Febracis aqui em São Paulo, sou Master Coach, né, internacional, e pós-graduada em neurociência. E hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês, de acordo aqui com as perguntas indiscretas do Bispo. É isso aí. Alguns temas interessantes para a gente entender um pouquinho de nós mesmos e de como nos relacionarmos com outras pessoas. Porque esse tema, Vanessa, ele é muito importante, porque eu vejo assim, parece que a gente não se conhece muito, né? A gente acha que se conhece, mas depois a gente percebe que não se conhece. E aí, dentro da sua formação, você é formada em analista comportamental. Exato. E também você é Master Coaching. Sim. Formada pela Febracis. Sim. São coisas distintas, diferentes. O Master Coaching do analista comportamental. São 2 formações diferentes. Sim, são 2 formações completamente diferentes. Então, não é porque alguém é coaching que ele é necessariamente um analista de perfil comportamental. Deveria, porque isso acrescenta muito no nosso currículo para a gente compreender e conseguir ajudar essa outra pessoa num ciclo de coaching, mas não está vinculado uma coisa a outra. Então, o coaching ela vai trabalhar, vai ajudar a pessoa a encontrar as próprias respostas para chegar no objetivo que quer, aquela coisa que, né, meio que foi banalizado, acredito que a gente vai falar um pouco também sobre isso, mas que ajuda muito as pessoas, realmente, quando faz um trabalho sério. O analista de perfil comportamental, ele te explica quem realmente você é na sua essência, como você é, como Deus te criou, né? E aí a gente vai trabalhando para entender se o que você realmente foi, como Deus te fez, se é exatamente assim que você tem sido, ou se por algum motivo, por alguma questão externa, ou por alguma cobrança, ou por alguma situação, você hoje não tem sido quem realmente Deus te criou para ser. Se você tem sido uma outra pessoa. E aí, eu não ser quem eu sou, ou não ser quem Deus me criou para ser, isso pode me gerar um estresse emocional. E aí é que acarreta um monte de outras coisas. E a gente vê frustrações e tantas outras coisas que as pessoas Exatamente. Às vezes não se aceitam, não se reconhecem, né? Exatamente. Tudo tem uma origem, né? Tudo tem, e uma autocobrança muito grande. Então, quando eu me conheço e eu sei que eu sou dessa forma,
Eu posso ser daquele jeito, independente do como eu seja. Só que eu sei que em determinados locais, por exemplo, vamos usar um exemplo bem simples. Eu vou num casamento, né? Eu moro na praia. Na praia aqui, na praia, a gente não anda de salto alto na praia. Mas se eu vou num casamento chique em algum lugar, eu sei que eu não posso ir com a mesma roupa do que eu vou na praia. Perfeito. Como pessoa, como ser humano, como a perfil comportamental, como nós somos no nosso dia a dia, eu posso ser quem eu sou, independente de onde eu esteja. Mas eu vou me comportar, do mesmo jeito que eu vou pôr uma roupa especial para ir no casamento, eu vou me comportar daquele jeito em determinados lugares onde eu vou. Mas eu não deixo de ser eu mesma. Isso diz respeito ao comportamento. Total. Agora, quando a gente fala assim, Vanessa, você falou sobre coaching, né? E eu vejo hoje assim, você até citou aí bem de relance essa questão da banalização. Imagina, eu sei que é uma profissão hoje extremamente importante, né? Que de fato, eu sei que você vai falar sobre isso, ajuda muitas pessoas, mas hoje existem muitas pessoas que se auto-intitulam coaching, né? Ou master coach, enfim. E todos têm uma boa formação. Existe hoje uma academia, uma escola, quem regulamenta, quem cobra, ou assim, todos hoje, quando alguém procura um coaching, como eu sei se aquele coaching tem uma boa formação? Como que uma pessoa que procura um coaching ou um especialista em análise comportamental, que é distinto, né, como você falou, como eu sei se eu estou diante de um bom profissional? É bem complicado, Bispo. É que nem quando a gente procura um médico, é que nem quando a gente procura... Sempre a gente vai mesmo por indicação de alguém que fez e viu um resultado, porque a gente sabe que é pelos frutos, né? Então, se eu vi ali o resultado, então, bacana, então eu vou naquele lá. Eu costumo sempre dar um exemplo, por exemplo, de personal trainer. Virou uma febre uma vez e todo mundo queria virar personal trainer. O coaching é a mesma coisa. Inclusive, eu mesma não queria fazer a formação de coaching. Eu fiz vários cursos dentro da Febracis e fora da Febracis, em outras, né, escolas e faculdades, enfim, buscando o conhecimento humano, porque isso sim me interessa, né, é o que me chama a atenção. E o coaching eu não queria justamente que para mim também era uma coisa tipo, não, é modinha. Então eu também tinha esse certo preconceito. E, inclusive, né, até confessando, foi um dos últimos cursos que eu fiz. Na verdade, acho que foi o último. Eu fiz o coaching, depois eu fiz o master coach. Então, foi um dos últimos cursos que eu deixei para fazer, justamente porque para mim também era uma coisa tipo, não, coaching é psicólogo, coaching é alguém que só vai pegar o meu dinheiro, é alguém que tá ali para me dar uma injeção de ânimo e eu fazer alguma coisa e depois voltar tudo a como era antes. Não, o coaching não. O coaching real, o coaching que realmente vai te ajudar, ele vai te destravar. Ele vai te trazer para a realidade. Ele vai mostrar para você tudo aquilo. Você chegou até aqui. Só que tudo que você fez para chegar até aqui, você não vai chegar onde você quer. E muitas pessoas não sabem nem aonde querem chegar. E essa é a questão. Então o coaching vai falar assim, o que você quer da sua vida? Vai começar a buscar dentro de você a esperança que você não tem mais, a ambição que você talvez não tenha, ou que está escondida lá dentro, ou por vários fatores da sua vida que você acabou ficando chateado, depressivo, não quer mais viver, enfim. Então o coaching ele vai te ajudar a destravar essas coisas. Quando a gente fala de análise de perfil comportamental, o que vem acrescentando no processo de coaching? Eu acho que comentei com o senhor no particular, né? Teve sessões que eu já fiz com pessoas e que eu fui descobrir na 7ª sessão que a pessoa estava mentindo. Exato. Na 7ª sessão. Então, assim, como que a gente sabe... Ela está se sabotando. É autossabotagem total, porque a pessoa, ela vive uma mentira. Ela não está mentindo para mim, ela está contando aquilo que para ela é a verdade. Só que aquilo não é a verdade. É a ela verdade fez da que mentira uma verdade? Ela vive a mentira dela. Então, quando você chega e você vai usando ferramentas, é lógico que a máscara vai cair. Só que a gente perdeu 7 sessões. São 10, 12 Entendi. Sessões, dependendo do ciclo que a gente faz. Agora, isso é proposital ou a pessoa já entra num ciclo vicioso de mentira que ela já não percebe mais? Nós temos ambas situações. Tem pessoas que vivem essa mentira e acreditam que realmente aquela é a verdade dela, mas nós temos pessoas que estão dissimuladas, né? Então, normalmente, quando a gente faz, por exemplo, um coaching casal,
Então, existe ali um conflito, então o marido quer falar uma coisa, a esposa quer falar outra coisa. Entendi. E aí, um fica meio que jogando pro outro. Eu tô ali neutra, não posso nem chamar atenção para um nem para outro, tenho que ficar completamente neutra e entender o assunto e conseguir fazer com que aquela colisão toda seja desfeita para que haja realmente uma restauração no casamento. Quando a gente fala da análise de perfil comportamental, quando eu tenho esse entendimento, quando eu tenho essa expertise, eu sei o que a pessoa é só de olhar para a pessoa. Entendi. Né? Uma pessoa comunica não só a partir do momento em que ela abre a boca, ela comunica desde a hora que ela entra na sua frente. Então, a roupa que ela está vestindo, o jeito que ela anda, o jeito que ela senta, se ela cruza ou se ela não cruza as pernas, se ela tudo gesticula ela tá ou comunicando, não. né? Tudo ela está comunicando. Então, aquilo para mim me ajuda muito mais no aconselhamento, muito mais num ciclo de coaching. Então, eu sei exatamente o que a pessoa está falando. Fora outras técnicas, né? A sua formação, você hoje fala da sua formação para nós um pouquinho. Tá. Então, vamos lá. Eu sou analista de perfil comportamental, ou seja, eu analiso as pessoas como elas são, entendeu? Como me comunicar com as pessoas. Ok. Por isso, eu sou especialista em relacionamentos. Tá. Porque eu sei me comunicar com todos os tipos de pessoa. Então, foi uma especialização que eu fiz. Fiz uma pós-graduação em neurociência para entender o cérebro humano, enfim, as reações em neurociência. Sou formada de coaching e master coach internacional pela Febracis. E eu tenho vários outros cursos. Por exemplo, Corpo Fala. Gente, como é que chama? Me fugiu. Microexpressões. Então, a gente sabe quando a pessoa está mentindo, quando a pessoa não está mentindo. Numa fala, na pupila dos olhos. Então, são vários cursos que a gente vai fazendo para poder... Isso tudo para complementar. Então, aí está a resposta, né, que eu te fiz lá no início. Para você ter um bom profissional, ele precisa ter um investimento. Total. Porque assim, eu conheço um pouco da tua história, do teu marido. Vocês têm uma empresa, são bem-sucedidos como na vida profissional de vocês, né? Diante de todos os desafios que vocês sempre tiveram na vida profissional, mas né, são bem-sucedidos. E aí, de repente, você resolve. Você tem uma empresa. Sim. E aí, essa que é a minha pergunta. Como você tem uma empresa e, de repente, você largou a empresa para fazer isso? Como eu cheguei aqui? Então, essa é a pergunta, porque assim, às vezes a pessoa tenta uma mudança de profissão, quando ela não tem resultado, pode me corrigir, quando ela não tem resultado, ou quando ela não está satisfeita com o que ela vive, com a profissão, com a empresa e tal. Que pelo menos pelo que eu sei não é o seu caso, você sempre foi realizada na tua vida, na empresa de vocês, na vida profissional. E aí de repente você sai dessa sua zona de conforto, desculpa a expressão que eu vou usar, e se mete nisso, ou se desafia, se lança nisso, né? Eu acho que é uma menos agressiva a fala. Por quê? Crescimento profissional. Porque uma coisa está totalmente inserida na outra. Nós temos uma empresa, um escritório de contabilidade, um grupo de empresas onde eu supro toda a necessidade do meu cliente. Então, o nosso desejo sempre foi suprir todas as necessidades do meu cliente. E qual é o segredo de todo bom relacionamento? Você tem uma empresa hoje com quantos clientes? Uns 400 e poucos Uau. clientes. Quase 500 clientes nós temos na nossa carteira. Então, para eu me relacionar bem com os meus clientes, eu preciso entender de relacionamento. Primeiro que eu sempre fui apaixonada pelo comportamento humano. Então, assim, eu sempre gostei de entender a outra pessoa. De relacionamento, conversar. Sempre. Comunicativa. Né? Muito comunicativa. Então, isso sempre foi algo que me atraiu. E, lógico que com a maturidade, com os anos de trabalho, a gente entende que num relacionamento, para você fechar um negócio, você tem que saber falar a língua do outro. A gente não está falando de uma língua estrangeira, a gente está falando de uma língua comercial. A gente está falando na hora de fazer negócio, a gente está falando na hora de... Depois a gente traz isso para os nossos relacionamentos pessoais, com o marido, com filhos, mas vamos continuar aqui na questão profissional. Então, eu preciso saber me relacionar com os funcionários. Eu preciso trazer dos meus colaboradores o melhor que eles podem me dar. E como que eu vou fazer isso se eu não sei me comunicar com eles? Perfeito. Né? Então, assim, cada colaborador, ele espera alguma coisa do seu patrão. Então, não adianta eu querer cuidar de todos os meus colaboradores da mesma forma, validar todos os meus colaboradores da mesma forma. Porque um quer só um abracinho e falar, nossa, dona Vanessa, muito obrigado por a senhora ter reconhecido, não sei o quê. O outro não, o outro quer um benefício em dinheiro na conta dele. Então, eu preciso entender isso, que cada um... Não é? A gente vai falar sobre linguagens do amor, não sei o quê. Tem um monte de coisa? Tem, mas isso tudo está dentro da comunicação. De como eu consigo
criar uma conexão com aquela outra pessoa para ele poder me entender, vestir a minha camisa e dar o melhor dele pela minha empresa. Uau! Então, por isso que eu fui buscar esse conhecimento. Então, fui. Na época, eu lembro que a gente fez o método CIS, foi extraordinário. Que ano foi, Vanessa? 2018, meu marido 2018. me lembrou ontem, foi, 2018. E que nós fizemos o método CIS, assim, muitas fichas caíram realmente, muitos pingos nos is foram colocados. E eu saí dessa imersão, que inclusive fizemos com várias pessoas do nosso próprio ministério, essa imersão. E saí dessa imersão já matriculada para fazer análise de perfil comportamental, que eu já tinha ido com foco para fazer. Que é o método DISC? Análise de perfil comportamental? Sim, hoje a ferramenta que a Febracis criou é o DISC, né? Que é onde... Foi criada por isso, porque tem outras empresas, eu fiz há muito tempo, e o método DISC, mas não foi pela Febracis. Ela é uma ferramenta da Febracis? Ou a Febracis também usa? Não, ela é uma ferramenta da Febracis. Ah, perfeito. Foi criada pelo Paulo Vieira. Do Paulo Vieira. Isso, e pelo... E hoje Davidson. Outros formadores, sim, né, sim, acabam usam utilizando da mesma metodologia. Da mesma fórmula. Isso. Então, utiliza em vários lugares, né? Em várias... E isso mas o seu intuito, primeiro, né, era aplicar isso dentro da sua empresa. Dentro da empresa. E aí, hoje, você aplica isso só dentro da empresa? Não, mas o interessante foi que o intuito foi esse. Ah, tá. Vamos lá, tem sempre um porquê, né? O meu porquê, a minha razão era essa, trazer isso para o âmbito profissional. Só que quando eu comecei a estudar, eu falei, não adianta eu começar a aplicar nada disso lá no escritório se eu não começar a aplicar isso dentro da minha casa. Por quê? Porque o meu primeiro relacionamento começa quando eu acordo, que é com o meu marido. Então, eu preciso começar a aplicar isso dentro da minha casa. Eu tenho 3 filhos, então eu preciso começar a aplicar... Tem que viver, né? Testou em casa. Viver só de teoria não traz a experiência do negócio. Né? Então, a gente tem que colocar na prática. Então, foi quando eu comecei a ter os melhores resultados da minha vida. E eu me tornei uma pessoa diferente. O meu casamento se transformou em algo ainda melhor, em algo muito mais extraordinário do que era antes. Depois a gente abre um pouquinho também para falar sobre isso. É óbvio, depois que a gente começou a fazer isso dentro de casa, conversei com as crianças, conversei com o mozão, conversei com todo mundo, a gente foi colocando isso em prática e óbvio que, em paralelo, a gente foi trazendo isso também para o escritório. Fiz análise de perfil de todos os colaboradores, mandei metade, acho que, da equipe embora. Teve gente que estava trabalhando num departamento e aí eu tive o entendimento de que ela não deveria trabalhar ali naquele departamento. Ela não serve para trabalhar naquilo ali. Não adianta eu pegar um bispo Ricardo que é influente, por exemplo, e colocar ele para trabalhar no almoxarifado, porque lá não vai ter ninguém para ele conversar. Então, a pessoa que está ali trabalhando, que é um influente, ele não pode estar trabalhando num lugar onde não é um ambiente que é apropriado para ele. Ele pode fazer um trabalho bem feito? Claro que pode. Mas ele vai ser feliz e realizado profissionalmente? Ele vai te render tanto quanto ele te renderia numa frente, num caso de um fluente, conversando com pessoas? Seria a pessoa certa no lugar errado, né? Exatamente. E a gente vê muito isso hoje dentro de ambientes profissionais. Às vezes você chega num lugar e você é mal atendido e a pessoa fala, poxa, é porque o empregador ele tem à disposição uma vaga de trabalho, né? E geralmente não se faz uma análise nenhuma, até... Hoje, recursos humanos, né? Mudou muito, mas algumas empresas menores, uma loja, um comércio, às vezes não dá nem um treinamento para o funcionário, né? Exato. E aí você, às vezes, é maltratado num comércio, numa loja, num restaurante, porque você tem ali alguém que não deveria estar ali. É isso? É exatamente isso. Um erro muito comum, tratando de comércio. Você tem ali um vendedor extraordinário. O cara vende até a mãe dele e ainda recebe a mãe de próprio troco. O cara é o cara, vende tudo, a loja inteira, não tem como ele não... É o melhor vendedor da loja. Aí depois de muitos prêmios que ele ganhou, comissões, aquela coisa toda, o gerente olha e fala assim, o cara é muito bom, vou colocar ele como gerente de vendas. Ele é mandado embora. O que o cara faz bem é se comunicar com as pessoas. Não é a parte administrativa. Então, não é porque a pessoa... Então, cresce ele, né? Existem várias formas de administração, enfim, de gestão de negócio. Eu gosto muito da Y. Então, assim, cresce ele na mesma função, porque é o que ele sabe fazer, mas vai valorizando ele dentro daquilo que ele faz. Não pega ele só porque ele é bom e coloca ele no outro como CEO da empresa. Eu sempre falei isso, Vanessa, porque assim,
são experiências, né, também dentro do que eu estudei, trabalhei e gerenciei, né, pessoas a minha vida inteira, né. A maior parte da minha vida profissional foi gerenciando pessoas, equipes, pessoas. E eu sempre falo isso, eu falo isso para minha esposa, que às vezes uma pessoa, ele é um excelente funcionário, vendedor de loja, mas a promoção, na verdade, é a destruição. Quebra. Porque ele não tem uma predisposição de gerenciamento, de gerenciar pessoas. Ele tem exatamente como você falou, e eu vejo muito isso, é muito comum, né? Muito. A pessoa que, aquilo que seria a sua ascensão profissional, mas também porque a própria empresa não sabe enxergar isso, né? Exato, exatamente. Se a gente não tem alguém ali que entende disso, que era a minha preocupação, né, quanto empresa, que foi por isso que me despertou para ter esse conhecimento. Eu falei, gente, será que realmente eu usufruo do melhor que tem de cada funcionário aqui dentro? Você tinha profissionais no setor errado? Tinha. Tinha. Eu tinha. Nós temos, uma das empresas que nós temos é uma contabilidade. Então, o setor de contabilidade é um setor que é próprio para alguns perfis. Eu não posso colocar... Vou corrigir a minha fala. Nós podemos trabalhar em qualquer área. Não existe perfil específico para cada área. Existem perfis que se adaptam muito melhor e têm muito mais sucessos em determinadas áreas. Como eu dei o exemplo de um influente. Total, ciência pura. Então, assim, é lógico que se eu vou pegar uma pessoa influente, eu vou colocar uma pessoa influente para se comunicar com outras pessoas, porque é para isso que ela foi criada, para comunicação. Se eu for pegar uma pessoa que é conforme, que é uma pessoa mais fechada, mais restrita, ela não gosta de pessoas, ela não gosta de se relacionar. Ela é uma pessoa que gosta de ficar sozinha. Normalmente aqueles que estão com fone de ouvido, que mexem mais na informática, que são aquelas pessoas que são mais... meu filho mais novo, por exemplo, é conforme. Assim. Então, assim, eu costumo brincar, eu falo que o conforme não passa nem no farol vermelho às 3 horas da manhã, porque não pode. Então, o conforme, ele é muito assim e pronto. Segue a risca, né? Tudo, segue muito a risca. Já o influente, ele não é tão à risca assim, ele sempre dá um jeitinho. O influente, ele se vira nos 30. Ele não precisa gravar nada, ele faz ao vivo. Você tá falando do método... Aí eu tô falando de análise de perfil. O I de influente, só para o pessoal saber. E Isso, fala um pouquinho vamos lá, do DISC. DISC. Vamos voltar aqui para todo mundo entrar no contexto. Entender, né? Esquece que eu tenho influência também, então já fui atropelando tudo. Então o DISC, o D é de dominante. Depois a gente volta falando um pouquinho de cada um. O D é de dominante, o I é de influente, o S é de estável, como vem do inglês, então o S de estável, e o C, que é o de conformidade, tá? Vamos falar rapidamente algumas características sobre cada perfil. Então, assim, dominante. O dominante é aquele que acha que tem razão em tudo. E, infelizmente, na maioria das vezes ele tem mesmo. Não é porque eu sou dominante que eu tô falando isso. Minha esposa, então, é porque ela tem certeza de tudo e ela, no final, ela... E ela tem quase certeza em tudo que ela fala mesmo. Isso, exato. O dominante, ele é muito assertivo na tomada de decisão, e uma coisa muito interessante sobre o dominante é que ele sabe trabalhar sob pressão. Porque tem perfis que não conseguem trabalhar sob pressão de jeito nenhum. E o dominante, ele não tem problema para delegar, ele só acha que ele está certo sempre. E existem níveis, né? Quando a gente fala de perfil, níveis de 0 a 100. Então, quanto maior o nível, você pode se tornar até uma pessoa sem noção, que é o termo arrogante, que a gente costuma usar. Exato, arrogante demais, prepotente. Então, você pega aqueles que gritam, que maltratam, que espizinham nas pessoas. Ninguém, né? Exatamente. Então, assim, isso é um nível extremamente sem noção e que precisa, vamos lá, vamos dar uma... Menos, né? Menos. Você não é Deus. Certo? Porque nem Deus falaria desse jeito. Então, volta aqui. Ser humano tem que ser respeitado. Então, o dominante, ele tem os pontos fortes, mas também tem os pontos fracos. Sim. Certo? O influente. O influente, gente, é a pessoa mais alegre que você tem, que você chegar uma pessoa aqui e que todo mundo notar que aquela pessoa é influente. O Bispo Ricardo é influente. Eu sou. Uma pessoa extremamente comunicativa, uma pessoa que sempre aonde vai, tá de bom humor, sempre tá alegre. Pode estar passando pelo maior perrengue do mundo, mas tá sempre ali com um sorriso no rosto, sempre ali trazendo alegria. Eu brinco muito, eu falo que o influente, ele faz churrasco sem carne. Faz. E tá lotado. E é festa. E é festa, com certeza, e é sucesso. Só que também tem algumas outras coisas. São pontos positivos,
mas tem os negativos. O influente, ele não se preocupa muito com o horário. O influente, ele marca vários compromissos pro mesmo dia e não se preocupa com a agenda. Encontra com um aqui e fala, então vamos lá no churrasco. Vamos, não sei o quê. Daqui a pouco encontra com outro ali. E hoje, vai fazer o quê? Não vou fazer nada. Isso é quando ele tá em baixa, né? Não. Quando ele tem um equilíbrio aí, tem um equilíbrio. A bicha tá falando assim, é mais ou menos assim. Nem tanto, né? Então, vai marcando vários compromissos no mesmo dia. Aí chega lá no compromisso e daqui a pouco liga o outro. Você não falou que ia vir aqui, Ricardo? Não, eu tô indo. Aí sai de um e já vai pro outro. Então, tem algumas questões assim, de ser um pouco mais esquecido de algumas coisas. O influente, ele tem uma característica negativa que é um ponto de atenção muito grande. Ele não é uma pessoa organizada. Geralmente não. Não é. Então, assim, é uma característica do influente. Não quer dizer que todo mundo que é influente é assim. São características. Só que o que nos define não é apenas o I que me define. E todo o resto que eu vivi. E todos os meus princípios e a minha criação e muitas outras coisas mais. Outros fatores. Senão não precisaria de um analista. Tava lá um carimbo e pronto. Certo? Então, eu tô falando algumas características, algumas coisas servem, outras não. É que muitos são ao extremo de né? Sim, e outros já conseguiram equilibrar, né? Esse gráfico, E essa é a chave do sucesso, o equilíbrio. O gráfico, né? Então, tem essa questão da organização. Vamos pro estável. O estável, dominante e o influente. Gostam de estar com pessoas. Gostam de estar ali e se relacionar. O estável, ele é uma pessoa... O meu marido é estável, gente. Ele é uma bênção. Meu marido só podia ser o estável para casar comigo mesmo. Para aguentar? Ele é pura bênção. A gente brinca falando que o estável, ele não tem contraindicação. Porque o estável, ele se dá bem com todos os perfis. O estável é aquele que é amigo fiel. É aquele que é o companheiro de uma vida inteira. É aquele que tira de si para dar para o outro. É aquele que muitas vezes se anula, né? Engole sapo. Sabe qual a palavra? Engole o sapo em benefício do próximo. E isso é um ponto positivo, mas também é um ponto muito negativo. Porque ele se anula. Ele não se expressa. Ele leva porrada na cara durante muitos anos e aí ele vai definhando por dentro, muitas vezes. Então, você tem uma liderança estável. Se a pessoa não sabe trabalhar e flexibilizar dentro dos perfis, chega o colaborador e fala assim, vamos supor que eu sou estável, a sua chefe, e eu tenho que te passar uma ordem. Ricardo, você já fez tal coisa? Aí o Ricardo é dominante e fala, não fiz, porque eu tinha que fazer isso, aquilo, outro, por isso que eu não fiz isso ainda. Por que não faz você? Aí eu vou falar, tá bom, eu vou fazer. Só que um líder não tem que falar, tá bom, eu vou fazer. Tá bom, vou fazer aqui, que tá bom, vou fazer. Aí baixa a dominante de novo. Né? Então, assim, dependendo da situação, o estável, ele sempre se coloca no lugar do outro. Ele sempre quer fazer alguma coisa, ele sempre quer estar bem com todo mundo. Ele se preocupa demais com o que as pessoas vão pensar a respeito dele. Né? Assim, só que é uma pessoa extraordinária. Mas tem pontos que tem que ser trabalhado. E várias outras coisas. Na verdade, todos precisam buscar esse equilíbrio. Né? Todos os perfis. Tem pontos positivos e negativos. E o C? E o C é a conformidade. A conformidade são pessoas que são extremamente corretas, metódicas. Então, existe, por exemplo, um planejamento. Se a gente combinou, hoje eu vou acordar 6 horas da manhã, vou correr na praia meia hora, depois eu vou voltar, vou tomar banho, vou terminar... 6, né? Às 7h15 eu tenho que estar ali no café da manhã. Se alguma coisa não sair desse jeito, o conforme já buga. Não, mas o combinado era esse. E agora o que eu vou fazer? Não, mas e agora? Então, alguém está se identificando aqui, eu acho. Então, assim, existe isso. Só que são pessoas extremamente perfeccionistas. Tudo que faz muito bem feito. E é um ponto positivo e um ponto negativo. Por quê? Porque a perfeição não existe. A perfeição é uma busca, mas ela não existe. E o problema do conforme é que ele vive buscando essa perfeição e ele se frustra. Ele sofre, né? Porque ele vai se decepcionar várias vezes, todos os dias. E ele tem um problema sério de delegar, porque ninguém vai fazer tão bem feito quanto ele faz. Então, ele não delega. E aí ele fica sobrecarregado. E não gosta muito de se relacionar, porque as pessoas, para se relacionar com alguém que é conforme, ela tem que ter uma inteligência tão grande quanto daquele conforme. Porque eu falar com você e você falar banana para mim, eu não tô falando de banana. Então, eu nem perco meu tempo ouvindo.
Então isso é uma pincelada, gente. Mas é tão importante isso, né? E falar sobre esse assunto. Você estava falando aqui, eu comecei a pensar. Porque assim, ao longo da minha vida, Vanessa, algumas pessoas já me falaram assim: eu quero te fazer essa pergunta, se eu te pegar de surpresa, você achar que deixar para uma outra hora, você responde outra hora. Mas assim, eu criei o meu filho com carinho, amor, e eu criei todos os meus filhos iguaizinhos, e eu me sinto culpada, me sinto triste porque, olha, minha filha é assim, é trabalhadora, meu outro filho é assim, mas esse meu filho tá usando droga, ele teve problema, agrediu a mulher, ele é isso, e eu criei todos eles iguais. Você já viu essa expressão, não? Várias vezes. E eu também já ouvi essa expressão. Aí eu quero te lançar uma pergunta. Dá para criar todos iguais? É um acerto ou um erro quando a gente cria todos iguais? Vou voltar só um pouquinho, tá? Vamos trazer então agora, a gente estava falando do profissional, agora a gente está trazendo pro pessoal. Familiar. Isso. Criar todos os filhos iguais é correto ou não é correto? É correto, mas o que é o igual? Porque, vou voltar lá no exemplo mais básico do mundo. Gêmeos são iguais, mas não são iguais. São então iguais talvez na forma física, né? Mas... Isso. E alguns, né? Porque tem outros não. Nem são. Então, assim, os gêmeos são iguais, mas não são iguais. Eu vou criar meus filhos iguais, mas não iguais. Você tá falando nada com nada. Não, vou explicar. Eu entendi. Vamos lá. Eu entendi. Quando a gente fala, eu crio meus filhos todos iguais, quer dizer que eu vou dar a mesma atenção, o mesmo amor, a mesma dedicação, o mesmo tudo para todos. Só que cada um recebe de um jeito. Vai repartir o pão igual. Exato. Eu não vou deixar de suprir um e suprir o outro. Eu vou criar todos iguais. Só que cada um dos meus filhos, eu tenho 3. Cada um dos meus filhos tem uma necessidade diferente do outro. É isso. Então eu vou dar um presente para um filho meu, eu vou presentear os 3. Eu não vou presentear um, óbvio, no Natal. Acabamos de passar pelo Natal. Vou presentear um filho, eu vou dar os presente para os 3 filhos. Só que eu não vou dar o mesmo presente para os 3 filhos, porque cada um gosta de uma coisa. Então, eu preciso conhecer o meu filho para eu poder dar o presente correto, para eu poder validar de forma correta, para eu poder compreender o que o meu filho está passando, para eu conseguir um canal. Por que muitos filhos entram nas drogas, se envolvem, né, cedo com coisas erradas? Porque não tem conversa dentro de casa, porque não tem diálogo dentro de casa. E não tem por quê? Porque os pais não conseguem abrir uma brecha para conseguir o filho entrar e a gente conversar. O filho, ele tem uma linguagem diferente. E o maior erro de todos os pais, eu falo isso numa sessão, num atendimento de aconselhamento, eu falo isso sempre para muitos pais. O maior problema dos pais é esquecer que foram jovens um dia. E nós fomos. Querendo ou não, a gente já pisou na bola em algumas coisas, a gente já cabulou aula um dia na escola, a gente já fez algumas coisas. Isso? Misericórdia. A gente já deixou de entregar a lição de casa, a gente já fez coisas também que hoje alguns pais crucificam de uma forma e cobram de uma forma que eu falo, gente, você nunca fez nada de errado. E mesmo que não tenha feito exatamente aquilo que o filho fez, mas você errou algum dia, de alguma outra forma. Então, tira a primeira pedra quem nunca pecou, você né? Falando aqui, eu vou fazer dentro da pergunta, outra pergunta. É assim, eu dou para o meu filho, eu tenho 3 filhos também, Gabriel, falando de baixo para cima, Gabriel, Ana Laura e o Lucas, né? Ou de cima para baixo, Lucas, Ana e Gabriel. Por exemplo, se eu dou um presente para o Gabriel, uma coisa simples, para ele tá feliz com qualquer coisa. Ana Laura, dependendo do que eu der para ela educada, mas não... E o Lucas também gosta. Cada um tem um jeito. E a gente fala, foi criado do mesmo jeito. Porque às vezes você vê um adulto que você vai lá e dá uma bala. Nossa, a pessoa chora, se emociona. Fala, por uma bala? Não, é porque foi lembrado. Exato. Aí tem outro que você vai lá e dá um baita de um presente. Obrigado. A pessoa fala assim, nossa, que pessoa seca. Eu dei meu melhor, dei um baita de um presente. E aquilo para aquela pessoa não é a forma, né, que tem até as linguagens do amor, não é a forma com que ela se sente amada, tal. E aí os pais se frustram um pouco por essa falta de conhecimento. Total.
E isso vai afastando cada vez mais o filho, que aí interfere na questão da comunicação dentro da casa, que leva o filho para caminhos errados. Por quê? Já que ele não consegue se comunicar dentro de casa com os pais, ele vai se comunicar com o coleguinha lá da escola. Só que o coleguinha lá da escola tem a mesma idade que ele e não tem a maturidade que os pais têm. E talvez aquele coleguinha da escola tenha uns pais que não são os seus pais, que não pensam como os seus pais. Então já ensinam coisas erradas para o seu filho desde pequeno. Então você está deixando o seu filho ser criado por outra pessoa. Por sem isso perceber. Sem perceber. Por isso a comunicação dentro do lar e saber como se comunicar. E aí a gente traz para o perfil comportamental, até mesmo das crianças, que existem análises específicas. Antes a gente não tinha, mas eu fiz um novo curso, né? Hoje tem. E hoje nós temos um curso só para analisar as crianças. Porque foi algo de muito estudo mesmo, a gente só tinha a partir dos 14 anos e hoje a gente consegue já estudar as crianças desde mais cedo. Então, assim, você compreender a linguagem do seu filho, sempre tem uma característica ou outra que vai gritando. E você se aproximar dele para ele ter essa confiança. O senhor falou dos 3 filhos. Eu também tenho, então vamos lá. A Isa, que é a mais velha. Eu lembro, a gente dá esse exemplo para todo mundo, né? Quando é aniversário. Filha, o que você quer? Ah, não sei. Mas você quer isso ou quer aquilo? Ah, não sei. Isso daqui? Ah, pode ser. Uma bênção. O pai olha e fala assim, nossa, minha filha é perfeita. É perfeita? Ela é perfeita. Mas ela tem que trabalhar o quê? A autoestima. Porque eu preciso de alguma coisa. Eu preciso identificar o que eu quero. Eu preciso ter essa palavra, Quem não sabe o que quer, recebe qualquer coisa. Qualquer coisa. E o qualquer coisa pode ser qualquer coisa. Então, isso é bom, mas isso também é ruim. Então, eu identifiquei isso na minha filha, então eu vou trabalhar essa questão na minha filha para ela chegar um dia e falar assim, olha, dentro do meu melhor, porque a gente sempre fala, dentro do que a gente pode oferecer, o que você quer? E ela conseguir escolher o que ela quer. Perfeito. Isso é uma coisa. A minha filha do meio, a Duda, que inclusive está fazendo intercâmbio fora, depois a gente pode falar também um pouquinho sobre isso, ela já não. Essa daí já nasceu sabendo tudo que ela quer. Você fala assim, o que você quer de aniversário? Eu quero isso, é em tal loja que compra, custa tanto, se a senhora não achar isso, eu quero tal coisa, e essa outra coisa compra em tal lugar, não sei o que lá. Ela dá umas 10 opções pra você do que ela quer. Mas ela sabe o que ela quer. Ela sabe exatamente o que ela quer. Ela é determinada, focada, sabe, é isso que eu quero e pronto. Dominante igual a mãe dela, né? Sim. Terrível. Uma benção. O meu filho mais novo, você fala assim, filho, o que você quer? Ah, eu pensei em tal coisa ou em outra coisa assim, mas assim, pode ser o que a senhora conseguir, mas eu queria tal coisa. Então assim, eu quero tal coisa, mas se não puder, tá tudo bem. Mas se puder, tem que ser essa coisa. É essa coisa que eu quero. É o que eu quero. Você entendeu? Eu não te dou 10 opções. O conforme não te dá 10 opções. Sim. Ele vai te dar o que ele quer e pronto. Eu quero isso. Se não der. Durante muitos anos era um Beyblade. Só um Beyblade que ele queria. Simples. Simples assim. Simples assim. Então, assim, se você não entende, eu vou dar um Beyblade pros 3. E aí você vai agradar um e frustrar os outros. Ou eu vou dar o presente da Maria Eduarda, que é o que ela mais queria, pros 3. Achando que vai agradar. Porque o que ela queria talvez era... Vamos supor que a minha mais velha quisesse um celular. Então, eu vou dar um celular pros 3. O menino queria um Beyblade. Mas a gente vê que o problema hoje, que assim, todo princípio eu acho que parte da comunicação. Tô certo ou errado? Certíssimo. Saber se comunicar é importante. E a gente vê que muitos pais não tiveram também orientação nenhuma. Sim. Né? Na verdade é que até hoje não fazem nada de forma intencional. Vão tateando, acho que assim, né? Vão experimentando, vão fazendo. E como que a gente ajuda um pai como esse, que não consegue lidar com essas questões com os filhos, ou até mesmo dentro de casa, o marido, a mulher, porque a mulher ela é de um jeito, o marido é de outro, e tudo isso é comportamento humano. E aí isso resvala, às vezes você vê uma pessoa que, não é que não se amam, mas dizem não se amar porque não se entendem. Porque não se conhecem Porque primeiro. não se conhecem. E aí, se eu não conheço a mim mesmo, eu não conheço nenhum outro. Então, assim, ninguém nos ensina a ser pais. Ninguém nos ensina a ser filhos. Cartilha, né? Ninguém nos ensina a ser marido e mulher. Ninguém nos ensina a ser pais. Ninguém nos ensina a ser avós. A gente não tem vamos dizer assim, um plano, né, onde a gente vai crescendo. Igual na escola. Ah, você tem que fazer o prézinho, o primário, não sei o quê. Não existe isso na nossa realidade, no nosso dia a dia, no nosso crescimento pessoal. Eu louvo a Deus pelo ministério
que nós servimos, porque isso nos dá muito conhecimento. A igreja hoje, ela tem inserido muito isso, com curso de casais, com pré-casamento, enfim, nos adolescentes, nos jovens, trazendo toda essa parte de conhecimento, de inteligência emocional, trazendo essa parte de perfil comportamental. Então, hoje o nosso ministério, ele se preocupa com isso, em trazer o conhecimento. É um ministério de conhecimento. Só que isso é hoje. A gente está falando dos pais que são pais hoje, então que não tiveram essa oportunidade que os nossos filhos têm hoje. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trazer esses pais e mostrar para esses pais quem eles são. Quando eu trouxe o exemplo do meu casamento, eu brinco bastante com meu marido, porque eu sempre achava que algumas coisas que ele fazia era para me provocar. E isso é uma das maiores mentiras dentro de um casamento. Então, eu sou um perfil, o meu marido é um perfil completamente oposto do meu. O que o mundo fala? Tá vendo? Não serve. E o que eu aprendi dentro de todo esse conhecimento? É exatamente o que serve para mim. Porque tudo o que me falta é o que sobra e transborda nele. Tudo o que falta nele é o que sobra e transborda em mim. Então a gente se completa, literalmente. Porque eu sou diferente dele. Então, eu preciso do que ele tem. E ele precisa do que eu tenho. Só que essas diferenças eram o nosso maior problema. Porque eu não enxergava do lado positivo. Você olhava e achava que quando ele fazia algo que você não gostava, estava fazendo de propósito para te irritar. Para me provocar. Ou porque não me dá atenção. Por exemplo, o estável... Tem gente que cobra muita atenção, né? Muita atenção. Mulher cobra muita atenção. Mulher quer ser ouvida. Uhum. Aí a gente entra também no outro fator. Mas vamos falar de um relacionamento onde o meu marido é estável. Ele não tem muito uma atenção voltada para o que você está falando. Ele está meio que no mundinho de Nárnia. Tá ali, tá escutando, mas ele não está prestando atenção. Mas ele está escutando. Aí você fala, não sei o que... tudo bem. Então você fala, a pessoa não tá te dando atenção. E eu falava que era falta de respeito. Mas não é falta de respeito. Ele é daquele jeito. Quando eu tenho que falar alguma coisa importante pra ele, eu falo, amor, eu preciso falar uma coisa muito importante. Eu preciso que você pare tudo pra você me ouvir. Hoje eu sei que eu tenho que falar isso. Antigamente não, eu chegava falando. Mulher não cala a boca, fala o tempo todo. Eu então nem se fala. Então ele me escutava falando o dia inteiro. O que era realmente importante e o que não era realmente importante. E aí depois eu ia cobrar, mas tipo... Nem lembrava. Hoje eu me ponho no lugar. Eu falo, gente, eu falava tanta coisa, imagina que ele vai lembrar. Então são coisinhas, você fala, você fez tal coisa? Você fez tal coisa? Nunca era no tempo que eu esperava que ele fizesse. Tá vendo? Ele faz isso só pra eu ir lá fazer. Não, ele tem o tempo dele. Finge que não tá ouvindo, finge que... Exato. Ele tem o tempo dele. E eu tenho o meu tempo. Eu sou acelerada. Ele não é. Então, assim, ele tem que me desacelerar e eu tenho que acelerá-lo um pouquinho. Você vai num restaurante... É um cuidando do outro. Um cuidando do outro. Você vai num restaurante. Eu sempre quero comer coisas diferentes. Ele olha o cardápio 200 milhões de vezes e sempre pede a mesma coisa. A mesma pizza. A mesma. E aí eu falava assim, pra que você tá olhando o cardápio sendo que você vai pedir a mesma coisa? Intolerância. Porque aquilo já ia pegando. Te irritando. Exato. E num casamento são pequenas coisas que acabam destruindo um relacionamento, né? Uma coisinha aqui, outra coisinha ali. E se você não entende de como a outra pessoa funciona, você acha que realmente ela tá fazendo aquilo para te provocar. Como a mulher. Esse é um problema tão gigantesco porque... Volto a falar. Ninguém... Isso é tudo muito novo, entender de comportamento. Hoje... existem as 5 linguagens do amor, né? Uhum. Que já não se falava no passado. Hoje a gente entende como cada um gosta, o que gosta, como gosta de ser tratado, qual é a forma que a pessoa se sente amada, qual é a forma com que a pessoa ela transmite amor, ela gosta, né, de transmitir o amor para o próximo. Então, assim, tudo isso hoje são estudos que estão complementando, mas é difícil, não é um desafio? Bastante. Porque a grande maioria, vou falar assim, vou usar uma palavra bem ampla, do ser humano, de uma forma geral, às vezes tem isso, mas não de forma... É muito intuitivo, mas não é... não, como é a palavra? Quando você é intencional. Uhum. Não é uma coisa intencional, eu sou intencional nesse sentido. Olha, eu já entendi. Porque quando você entende...
para você hoje, eu sei que muitas das suas ações elas vão ser intencionais. Olha, eu vou fazer isso aqui porque eu sei que meu marido gosta. Eu não vou fazer isso aqui porque eu sei que ele não gosta. Mas não é que você sabe que ele não gosta porque você entende, você fez uma análise, você conheceu. Então a conversa ela é muito importante, mas também buscar esse conhecimento às vezes para trazer para o relacionamento, né? Sim. Eu acho que eu só esqueci de responder a sua última pergunta quando a gente falou dos casais, né? E aí a gente já dá um gancho pro as linguagens. Então, como trazer esse casal para conseguir entender um outro e tal? Esse gancho da linguagem do amor é perfeito, porque a gente encerra exatamente aquele ponto. Então, assim, o casal ele tem que se conhecer a si mesmo e depois se abrir para conhecer o outro. Um dos problemas também que a gente tem dentro dos relacionamentos, aí a gente não está falando só marido e mulher, mas de todos os relacionamentos, é a falta de diálogo, né? E medo de falar algumas coisas. Então, você não fala porque você não quer ouvir a resposta. E outros você não fala porque você já sabe a resposta e você não vai gostar da resposta. Então, essa falta de diálogo é que traz um problema também sério para o relacionamento. Quando eu entendo, quando eu converso com a minha esposa, mas eu não tenho conhecimento nenhum, eu não fiz curso nenhum, eu não tenho esse entendimento, eu nunca ouvi falar sobre isso, Vanessa. Mas eu tenho um diálogo com a minha esposa. Então, eu sei do que a minha esposa gosta ou não. Se o marido parar para pensar e olhar para dentro de casa e ver o que a esposa faz todos os dias, assim como se a sua esposa parar, sair do seu mundinho, começar a olhar ao seu redor e ver o que o marido gosta, o que o marido não gosta. Gente, tem gente que vive há 20 anos e não sabe o que um e o outro gosta. Exato. E não precisa de curso nenhum, de universidade, pós-graduação, não precisa de nada, precisa só viver dentro da mesma casa. Por sensibilidade, né, de saber entender, compreender, ter uma sensibilidade realmente de entender. Olha, sua mulher toma café ou chá? Quantos anos você tá casado? 30. Você não sabe se sua mulher gosta de café ou chá? Então, assim, são coisas pequenas, bispo, que não precisa de muita coisa, não. Eu senti um cheiro de café passando por aqui. Eu acho que vai chegar para nós daqui a pouco, eu acho. Cafezinho. Acho que sim. Café é bom. Então, assim... Eu queria um capucino. Deixa eu até explicar. Eu sempre falo brincando. Capucino, a pessoa fala, será que ele não sabe falar? Não, é cappuccino. Ele sabe, gente. O capucino é uma forma charmosa de falar para minha esposa fazer um capucino. O pessoal da equipe vai fazer para nós aqui, 2 capucinos. Amém, obrigada. Pode ser o capucino. Então, assim, a linguagem do amor, ele foi um outro estudo, já é bem antigo a linguagem do amor. E é muito real, é muito expressivo, é muito... maravilhoso quando você tem esse conhecimento. E isso a gente traz para tudo, tá? Tanto na questão profissional como na questão pessoal também. Dentro de casa, com o marido, com filhos, que a gente estava falando de como validar cada filho, de como presentear cada filho, de como mostrar... Me ajudou muito nesse aspecto de compreender... um e outro, né? Um e outro dentro de casa, né? Assim, eu sempre gosto, como você, né... lidar com pessoas, estar à frente de um ministério, eu sempre busco conhecimento para agregar, para que eu possa auxiliar as pessoas que estão ao meu lado, né? As famílias que o Senhor me permite pastorear. E aí eu também busquei isso, e através das 5 linguagens do amor, eu percebi como realmente, às vezes, é muito simples você agradar a pessoa, e às vezes você faz uma volta enorme, você não consegue acessar o coração, não consegue acessar aquela pessoa, porque você não conhece a linguagem, como ela se sente amada, para encher o tanquinho dela. E né? O pior, você cria um bloqueio, né? Exato. Porque você tá tanto tempo com aquela pessoa e a pessoa olha e fala, até hoje não sabe como... É querer abraçar quem não gosta de abraço, né? Exato. Eu tenho um filho que, por exemplo, não gosta. É querer abraçar quem não gosta de abraço. Tem um que fica lá fazendo carinho, até um dia que falou, eu não gosto que mexe na minha cabeça. Ou não abraçar quem gosta de ser abraçado. Né? Também. Nunca me deu um abraço. Eu não sei se o senhor sabe, mas assim, eu reputo, né? A linguagem do amor como algo realmente muito extraordinário. Mas eu tive um conhecimento depois, em um dos cursos que eu fiz, que além da linguagem do amor, eu aprendi a linguagem do perdão. A linguagem do perdão. E que eu acho extraordinário. Eu falo para todo mundo, eu falo para aos 4 cantos do mundo. Isso eu ainda não... A linguagem do perdão. Biblicamente eu estudei sobre o perdão, mas a linguagem do perdão eu não conheço. Então, é extremamente
interessante. E eu acho imprescindível esse conhecimento para todo ser humano. Por quê? Hoje é um livro ou um estudo em cima? É um livro. Temos um livro em cima que fala sobre isso. É muito simples, pequenininho. Olha, tão rico em conhecimento, mas tão pequenininho em conteúdo, assim, tipo... Encontra em qualquer livraria? Qualquer livraria. Não tem nenhuma contraindicação. É perfeito. E assim como a linguagem do amor, de como eu expresso o meu amor, de como eu valido aquela pessoa, porque não necessariamente o jeito que eu sou a outra pessoa é, Sim. Óbvio, né? Então, assim, eu gosto de água gelada. O meu marido não gostava de água gelada, ele gostava de água natural. Então, assim, quando eu vou fazer alguma coisa... Meu marido, ele gosta de tempo de qualidade. Eu gosto de palavras de afirmação. Só que muito mais do que palavras de afirmação, eu sou a pessoa do toque. Eu gosto de abraços, eu gosto de beijo, eu sou grudenta, né? E ele nunca foi grudento. Então, quando ele ia demonstrar o amor dele por mim, ele queria me levar num lugar maravilhoso, passar um tempo maravilhoso, mas eu queria abracinho e beijinho. Ele queria comprar o melhor presente mais caro que tinha. É legal, ele eu gosto. atos de serviço? Também. Ele gosta de cozinhar para mim, então o servir dele é muito forte, né? Só que é legal, lógico que é legal, mas e o meu abraço, meu beijinho? E aí a gente vê que isso vira muito conflito dentro dos casamentos, porque o marido está fazendo tudo isso e aí ele fala, minha mulher não reconhece. Não reconhece. A minha eu mulher, faço tudo pela minha mulher. Ela não reconhece, porque ele está dando o melhor dele, mas na verdade você só queria, no caso, dando esse exemplo, um abraço, ou em outros casos, né, é um ato de serviço. Poxa, eu queria que ele me servisse um café da manhã na cama. Exato. Mas ele faz todas as outras coisas, mas porque ele não faz aquilo, né? E ele faz porque é o jeito dele expressar o amor dele. Porque tem o jeito que você recebe e o jeito que você expressa, né? Exatamente. Só que se a outra pessoa não entende isso, ela acha assim, nossa... E aí o marido se frustra, ou a esposa que tá fazendo, né? Então a gente tá falando do marido específico, eu tava dando o meu exemplo. Lógico. Mas vamos passar então pro lado da mulher. Aí a mulher se frustra porque ela tá dando o melhor que ela pode, que na visão dela é o melhor, só que a outra pessoa não tá recebendo do jeito. Por quê? Não é que ela não tá recebendo. Ela recebe, ela gosta. Quem não vai gostar de ganhar um presente? Mas não era o que ela esperava. Então existe uma frustração. A gente diz assim, dentro das 5 linguagens do amor, que um está falando japonês e o outro está falando português. Eles não se comunicam, né? Não há uma comunicação. E eu sempre bato nessa tecla. Há amor, há carinho, há tudo para dar certo, mesmo sendo pessoas extremamente diferentes. Porque o ser diferente não necessariamente significa que não vai dar certo. Porque ele é assim, ela é assado. É um erro que as pessoas... É uma crença, né, que as pessoas... limitante que as pessoas criaram. Aí... Não sei se você consegue explicar um pouquinho para nós quais são esses atos das 5 linguagens do amor, quais são os principais conflitos assim que acaba acontecendo. Por exemplo, o marido, ele é ato de serviço, mas a mulher, ela não é ato de serviço. E quais são, se você pode falar um pouquinho para a gente? Vamos ver se eu entendi a pergunta, tá? Quais são os maiores conflitos nesse meio? Tá, então assim... Primeiro os maiores, a ignorância. Os principais ou os conflitos que acabam acontecendo. Primeiro é a ignorância, porque a ignorância é a falta de conhecimento daquilo que está sendo tratado. Então, se eu não entendo, eu sou ignorante. E pronto. Sim. Então, normalmente os casais que não foram preparados para o casamento, eles não entendem disso. Então, eles foram criados. O senhor foi criado de uma forma, a Bispa Ione foi criada de outra forma. São pais diferentes, são lugares diferentes, são criações diferentes, são realidades diferentes. Verdade. Então, o jeito que o senhor foi criado, o senhor recebeu isso, isso e isso. O jeito que ela foi criada, ela recebeu isso, isso e a outra coisa. Então, ela não recebeu a mesma coisa necessariamente do que você recebeu. Então, quando ela vai te dar o que ela recebeu. Porque eu não posso dar aquilo que eu nunca tive. E a mesma coisa a outra pessoa do outro lado. Então eu aprendi a ser daquele jeito, mas eu não tive a maturidade, porque ninguém nunca me ensinou que quando eu casei, eu tinha que perguntar para o meu marido ou para minha esposa o que realmente ela gosta, já que eu não entendo, já que eu não conheço.
Então, eu ter essa maturidade de conversar, o que você gosta? E isso a gente fala, não sei se a gente pode falar aqui, mas vou meio que pincelar, colocar uma pitadinha de pimenta aí, até na relação sexual. Verdade. Porque isso é muito importante dentro de um casamento. E se a gente não tem uma comunicação também dessa área, a gente não tem um casamento. Né? A pessoa cria um tabu e tem receio de às vezes, também se abrir. Sim. Também se mostrar vulnerável, né? Olha, eu não sei o que te agrada, eu não sei... Do que você gosta. Do que você gosta. Como você gosta? Você quer que eu faça isso? Você quer que eu faça aquilo? Você não pergunta, você gosta de comer o quê? Massa ou carne? Risoto ou não sei o quê? Talvez o marido tá sufocando a mulher de presente, né? E ela não quer presente. Ela quer presença. Ela quer tempo de qualidade, ela quer o marido presente. E aí ele trabalha, não, porque eu quero dar o melhor para minha mulher, eu quero dar um bom carro, eu quero dar uma boa casa. É óbvio que ela vai curtir tudo isso. Sim. É tudo muito bom. Só que chega uma hora que, assim, tudo isso se torna um vazio, porque já adquiriu, já tem, já ganhou, e não há nada mais a acrescentar. E aí a gente vê pessoas sofrendo porque receberam tudo, mas não receberam o principal, que é o que a pessoa mais precisava. O senhor me fez lembrar de um ciclo de coaching que eu fiz com um casal. Eu comecei com o marido e depois a esposa também veio fazer. A gente faz separado e depois a gente faz uma sessão juntos. E esse marido, a esposa tinha a demanda dela e o problema era justamente isso, a ausência do marido. E aí, ele começou a fazer o coaching para ajudá-lo porque tinha essa demanda dentro de casa e ele não queria que o casamento dele terminasse. Então, ele veio buscar ajuda. Olha, não sei porquê, não sei o quê. E a gente vai trabalhando. Ele falou assim, a gente tem uma ferramenta e nessa ferramenta a gente trabalha aquilo que são os nossos valores, nossos principais valores. E a família para ele era um valor muito importante. Acho que era Deus, família, aí vinha, não lembro quais são as outras coisas, mas Deus estava em primeiro e a família estava em segundo. E aí eu falei para ele assim, Deus é a sua prioridade, vamos dizer assim, é o primeiro lugar. Quanto do seu tempo você dedica a Deus? Porque a gente tem que entender isso, até chegar na família. Então, assim, se família é um valor muito importante para você, o quanto do seu tempo você dedica à sua família? Muito. Porque eu trabalho para isso, eu trabalho para aquilo, para deixar não sei o quê, para deixar não sei o que lá. Percebeu, né? Aí eu falei assim, ok, perfeito. E depois que você deixar tudo isso, você morre, o que vai acontecer com a sua família? Porque todo o tempo que você tinha para viver com a sua família, você dedicou a ela de uma forma talvez não correta. Muito forte isso, né? Muito forte, porque... Fere os princípios. Porque na cabeça dele... Ele estava dando o melhor. Estava dando o melhor, mas na verdade ele era ausente. Ele era ausente. Então, quando eu faço alguma coisa que fere meu princípio, aquilo não tem um bom resultado depois. Então, ao invés dele estar dando o melhor para a família dele, ele estava dando o pior, porque a família dele estava prestes a ser rompida. O casamento dele estava para ser terminado. Por quê? Porque ele estava preocupado em trabalhar para guardar o dinheiro para uma faculdade do filho dele. Ou para ter um carro melhor, ou para ter uma viagem no final do ano. E que na cabeça dele, ou quando ele conta isso para um amigo, é super compreensível e válido. Todo mundo aceita como extraordinário. Exatamente. Porém, ele não está percebendo... Mas a família está sofrendo. Que a família talvez não precise disso. Exato. Talvez não é a necessidade real da família. A família precisaria da presença dele, né? Como aquele pai que dá melhor férias para a família, só que eu não posso ir porque eu vou ter que trabalhar. Vai vocês estão curtindo e tá lá a esposa dizendo assim, poxa, eu queria o meu marido aqui. Poxa, como eu gostaria de ter o meu esposo aqui. Sim. Poxa, meu esposo faz falta aqui. Exatamente, bispo. E aí, como que, né, se encerrou? Ele, inclusive, saiu do emprego dele. Ele foi para outro emprego, onde ele ganhava, inclusive, menos, mas ele tinha mais tempo com a família. E, lógico, né, que Deus honra. Então, assim, logo depois ele conseguiu abrir a própria empresa. Então, assim, hoje eles vivem num patamar financeiro muito melhor do que antes, mas muito mais do que isso. Hoje eles têm uma família. E o casamento restaurado. Exatamente. Hoje eles realmente têm uma família. Porque tudo começa dentro de casa. E tudo começa por meio de uma comunicação. Chegou um cheirinho aqui, gente. Essa minha equipe. Nossa, Jesus amado. Tô no céu. Glórias a Deus. Muito obrigada. Olha só. Muito chique isso, gente. Gente, eu vou fazer... Capuchino. Eu vou fazer mais podcast aqui com vocês, porque isso aqui é tudo muito chique, Nossa, viu? muito chique. Vai ter gente querendo vir fazer podcast aqui agora. Vai vir só isso. Só um capucino. Vou provar. Não, tá? Isso é tão extraordinário que você está falando, Vanessa, porque eu creio que a realidade da maioria das pessoas
E os maiores conflitos que as famílias vivem, que a sociedade vive, é justamente por essa falta de conhecimento, de compreensão, de comunicação. Porque parece que um está falando uma língua, outro está falando outra, né? Existe a comunicação e existe algo que vai além da comunicação. Chama comunicação assertiva. É quando eu realmente comunico aquilo que eu quero o resultado X. Então, eu quero aquele resultado. O influente, ele é muito isso. Ele é persuasivo. Então, ele sabe direcionar a conversa ou aquela situação para o caminho onde ele quer que tenha um resultado final. Por isso, é importante ter sempre alguém desse perfil quando vai lidar ou com uma negociação, alguma coisa assim. Uma pessoa centrada, uma pessoa que sabe conversar, uma pessoa que seja persuasiva. Então, não adianta eu colocar um conforme que não quer conversar para fazer fechar uma negociação para mim. E às vezes você vê a pessoa empurrando, né? Exato. Às vezes o pai ou a mãe vai lá, fala, liga você. Ah, não ligo. Ah, liga você. Ah, eu não gosto de falar. Não, mas você tem que gostar. Você tem que aprender. Porque você tem que aprender, você tem que fazer, porque eu não vou estar aqui a vida toda. E às vezes empurra e a pessoa começa a gerar dentro dela diversos traumas, diversas frustrações, porque é óbvio que a gente existem características que precisam realmente desabrochar. Agora, também tem que saber um pouco do limite de cada um. Sim. E aí a gente volta para a questão que a gente estava falando, né? Então, por exemplo, existe esse conhecimento, mas por que a linguagem do perdão é algo que para mim é extraordinário? Porque todos nós erramos. E a gente erra por falta de conhecimento, não por dolo. Não erro com o filho porque eu acordo naquele dia e falo, hoje eu quero ser a pior mãe do dia. Intencional, né? De forma não alguma. É eu quero sempre jamais dar o meu melhor para o meu filho, eu quero sempre dar o melhor para o meu marido. Mas eu sou um ser humano. Perfeito foi Jesus Cristo. Verdade. Só Ele. E então a gente olha para Ele e busca essa perfeição, mas a gente está no aprendizado. Então eu erro no meu dia a dia. E o que acontece dentro da linguagem do perdão? Dentro dos meus erros, não adianta eu só, desculpa, errei. Que nem criança. Desculpa, mamãe. Desculpa, mamãe. Perdão, mamãe. Eu falo, desculpa, perdão assim. Pediu perdão é para não fazer mais. Já errou desse jeito, não vai errar de novo aqui. Agora você erra de outro lugar, de outra coisa. E quando a gente vai, perdão, desculpa. Não é isso. Né? Existem várias formas de você pedir realmente perdão. Então, só dando uma pincelada, não sei se dá pra gente falar muito sobre isso, que hoje tá muito genérico, né? Sim, a gente fala um pouquinho sim. de cada coisa, e depois, se alguém quiser, pode me chamar no Instagram, exato. Procurar, e eu Pois esclareço. segue lá, o Instagram da Vanessa é... Vanessa, depois eu vejo, eu não lembro de cor, deu branco agora. Vanessa B. Lopes. A assessoria dela tá falando ali. Isso, muito chique essa assessoria. B. Lopes. Isso. Obrigado. Mas é só me chamar e eu esclareço. E as linguagens do perdão, elas são direcionadas. Então, por exemplo, às vezes eu magoo o Bispo Ricardo e o jeito do Bispo Ricardo entender que eu estou pedindo perdão para ele é simplesmente eu olhar nos olhos do Bispo e falar assim, Bispo, eu sei que eu errei com o senhor. Me perdoa, eu não deveria ter falado daquele jeito, eu não deveria ter agido daquela forma, eu sei que eu errei, eu não entendi de forma correta, o senhor me perdoa, eu não tenho nem palavras para dizer ou expressar pra mim é o suficiente. E para você é? Não. Não pode ser. Não pode ser. Eu achei que você ia falar sim. Não. Eu sou muito prático e muito fácil de perdoar. Se a pessoa reconhece sinceramente, eu quero agora eu fiquei Mas curioso. Mas tem que ser sincero. Você tem que ser sincero. Você tem que sentir a sinceridade da pessoa. Perfeitamente. Agora... Isso eu quero deixar bem claro. Agora eu quero estudar sobre isso. Agora me chamou a atenção, porque assim, eu sempre falo isso. A pessoa me faz uma coisa aqui também, no dia seguinte eu nem lembro mais, já passou. Meu marido é igualzinho. Eu já não me preocupo. Às vezes a pessoa não precisa nem pedir, só de olhar e ela vem e tal... Só a expressão corporal eu já entendi que a pessoa está pedindo um perdão, eu percebo a sinceridade e vida que segue. Eu não guardo nada para outro dia. Eu passo a régua no dia ali, acabou, e para mim... tudo na conta. Tem coisa que a pessoa às vezes me procura, lembra, poxa, eu te chateei. Eu falo, não, você está falando verdade? Não lembro. E não é que eu dou uma de esquecido, não é que eu realmente não lembro. Apaguei, E você não é assim? Não é que eu não sou assim, vamos lá. É que para me pedir desculpa é de uma pra forma você diferente. Aceitar o perdão.
Pra mim, quando alguém pisa na bola comigo, de algo sério, né? Não tô falando das crianças que às vezes pisa uma bola aqui ou pisa na bola ali, alguma coisa que realmente é séria, que me magoa profundamente, assim... Algo que te fere. Isso. Quando você vai pedir perdão pra mim, é uma coisa que eu preciso ver em você, que você sentiu a dor que eu senti quando você me feriu. Uau! Isso pra mim, se eu identifico que você conseguiu sentir a minha dor, eu consigo te perdoar. E isso é muito difícil. Porque normalmente quando a gente fere alguém, normalmente, tô falando de nós, pessoas... Lógico. Né? A gente não fere porque a gente quer. A gente fere... Na maioria das vezes na maioria das não, vezes, né? Na maioria das vezes por isso que eu tô falando, nós não ferimos intencionalmente. Não é intencional. Né? Então a gente fere sem querer. E aí, eu sempre trago para a questão espiritual porque nós somos seres espirituais. Então a própria palavra diz que vai tu e teu irmão. Então assim, alguém me magoou, eu oro, eu fico orando tempos e tempos e tempos. Depois eu vou lá e falo, Senhor, prepara o momento certo para eu falar para essa pessoa que eu estou chateada com ela. Para eu também depois de chegar lá com dominantona do jeito que eu sou, com 2 pés no peito e acabar com o relacionamento. Então eu preciso me preparar para poder falar aquilo de uma forma agradável, de um tema difícil, mas de uma forma agradável para a gente poder resolver aquela situação. Então fica em oração e pedindo para Deus achar o momento certo. Só que às vezes você vai falar com a pessoa e a pessoa nem sabe que fez isso. Às vezes a pessoa sabe, mas não achou que te feriu daquela forma. Para você foi muito mais forte do que para a pessoa. Muito pior. Então, a pessoa entender o quanto ela me magoou, sendo que ela não teve aquela percepção, é difícil. Então, até ela conseguir me mostrar que realmente ela... Porque não adianta eu falar, bispão, poxa, o senhor lembra que o senhor foi me servir lá aquele capucino? E o senhor colocou sal ao invés de açúcar? Poxa, achei mó... Não foi bacana me feriu profundamente. Gente, jamais. Mas me feriu profundamente, fiquei ofendida. E nananana, e o bispo vai olhar assim, mas era uma zoeira. Tipo, tava brincando. É que geralmente as pessoas, elas acabam ofendendo ou ferindo, às vezes num ímpeto, alguma coisa, e não muito intencional. Você sabe que, assim, muitas pessoas já fizeram várias coisas pra mim, eu sei que às vezes sem noção tal. Mas pouquíssimas vezes eu lidei com pessoas que realmente assim... eu percebi que realmente desvio de caráter, de conduta, que tentaram me prejudicar, me feriram com o desejo de ferir. Eu tive algumas pessoas que, graças a Deus, o Senhor tirou da minha vida, né? Pessoas que estiveram próximas de mim, usurparam da minha vida. E depois, de forma intencional, tentaram gerar destruição na minha vida e até inventar coisas, me difamar, etc. E aí, quando isso aconteceu, eu olhei também assim a maldade do ser humano, a capacidade do ser humano sem Cristo, né? Sim. É uma pessoa que realmente eu olho com olhar de misericórdia, porque eu vejo que é uma pessoa que não tem Deus, é uma pessoa que tem diversos tipos de problemas e ela precisa, na verdade, ela precisa de Deus na vida dela, ou um tratamento psicológico, enfim, algumas coisas. Da mesma forma eu perdoo, mas assim, esse meu perdão é alguém que eu não quero mais ao meu lado. Sim, é alguém... Isso é muito importante o senhor falar. É alguém que eu não quero na minha vida. Não é que eu não tenha perdoado, mas como você percebe que o caráter da pessoa, a atitude da pessoa, a conduta dela, não foi uma coisa, como você falou, você usou a palavra correta, não foi sem dolo. Não é aquela pessoa sem noção. Porque às vezes eu sei que eu já feri pessoas por uma brincadeira. Às vezes eu falo, fui meio sem noção, falei uma coisa, brinquei, de repente você faz uma graça, faz uma brincadeira, e aquilo que para você era uma brincadeira, para outra pessoa que está passando por algum problema que você não sabe, por alguma questão emocional que você não sabe. Ativou algum gatilho ali, né? Alguma coisa. Ativa um gatilho e a pessoa fica chateada. E às vezes você está tratando a pessoa bem, a pessoa está te tratando mal. Você nem percebe. Fulano, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. E você nem lembra que você fez aquilo porque foi uma coisa tão... Natural. Mas a pessoa... Isso eu falo, é algo sem dolo. Por mais que a pessoa ainda pense... Diferente da pessoa que não tem caráter, né?
a pessoa que não tem caráter. Então, quando você lida com pessoas... E infelizmente tem, né? Eu sou tão desprovido disso, achava que era... Inocente. É verdade. Achava que era uma coisa assim meio utópica. Não, imagina, é mais sem noção. Hoje não, hoje eu já recebi a maldade, assim, realmente o pior de algumas pessoas, num nível tão hard, que eu vejo, eu falo, assim, tá perdoado. Mas assim, que o Senhor faça uma obra extraordinária na vida desse ser humano, mas assim, que transforme água em vinho. Porque eu creio que Deus pode. Precisa. E aí pegue esse vinho e leve para ser bebido em qualquer lugar. Em qualquer lugar, bem longe bem longe de mim. Porque realmente assim, não me afeta, não me faz mal. Aí eu não durmo pensando, não passo um dia pensando. De verdade não tem essa característica. E minha esposa, até que no passado tinha, hoje também não tem mais essa característica. Foi muito trabalhada nesse aspecto. Mas eu via isso muito de forma não intencional. Mas agora você falando isso, para mim abriu um novo mundo aí, para entender sobre esse aspecto. Então tem pessoas que se ela não for do jeito que ela preconiza, por isso que a gente vê, fulano perdoa, não perdoa. Fulano, na verdade não é que a pessoa não perdoa, é que existe uma forma correta de pedir perdão para aquela pessoa. Para ela entender que você E essas linguagens do perdão ensina isso? Porque o perdão, assim como a palavra eu te amo, ela ficou muito banalizada. Banalizou, é vulnerável, assim, é fácil vulnerável, de não fazer, é uma palavra, falar. Uma coisa qualquer, né? Exatamente. Então, assim, primeiro que alguns pontos é interessante a gente falar. Perdão não é um sentimento. Perdão é uma decisão. Uma atitude, né? Eu ou decido perdoar ou eu decido não perdoar. Não é eu senti de perdoar, não eu senti. Primeiro que o perdão é bíblico. Exato. Ali tem que perdoar e pronto. É mandamento do Senhor. Tem que perdoar. Mandamento, né? Tem que perdoar. Não importa. A outra questão é, eu decido ou não decido perdoar? E uma vez que eu perdoei, que aí era a questão, né? Todo mundo fala assim, mas você não perdoou? Aí vamos trazer para um contexto muito mais complexo. Porque quando a gente fala de machucar e machucar intimamente, profundamente, a gente traz muito mais para perto da família, que são os que mais nos magoam, que são os que mais nos machucam. Quem está mais próximo que vai te ferir mais, né? Sempre, porque te conhece, sabe aonde pega, sabe aonde é a ferida, sabe aonde vai te machucar. E é a brecha que o inimigo usa para realmente acabar com a sua autoestima. Então, assim, normalmente quando a gente vai falar de perdão, aí vem lá uma mãe que, sei lá, você brigou com a prima, né? Então a prima me magoou, aí a mãe vem e fala assim, mas você não perdoou a sua prima? Perdoei. Mas por que eu tenho que enfiar minha prima dentro da minha casa? Eu perdoei, mas assim, pronto. Eu não vou perdoar 7 vezes 70. Ok, gente, nós vamos perdoar quantas vezes for preciso. Mas não é porque eu perdoei que eu preciso caminhar com essa pessoa. Perfeito. A gente, numa sessão de coaching, num atendimento de aconselhamento, enfim, a gente trabalha com pessoas que foram abusadas, né? Que foram agredidas. Então, assim, essas pessoas, elas não são obrigadas a conviver com esse agressor. Com esse abusador, né? Elas podem perdoar e isso faz muito mais bem para a pessoa, para ela mesma do que para qualquer outra situação. Então, ela conseguir liberar esse perdão é libertador para a pessoa. É verdade. Só que eu não posso obrigar a pessoa a conviver com o agressor. Ou conviver com aquela pessoa que estuprou ela. Você vai punir a pessoa novamente, né? Exatamente. É o que eu penso. E isso a gente tem que trazer... mas é só num caso de agressão? Não, gente, isso é num todo. É lógico, a pessoa me... Obrigado, Gabi. Muito obrigada, lindinha. A pessoa fez tal coisa pra mim, pronto, cortei relações. Não, existem situações e situações. A gente tá falando de algo que realmente feriu você. Que seja um princípio seu, alguma coisa nesse sentido. Que feriu a minha família, sabe? Assim, a minha família é algo muito importante. Você mexeu com o filho meu, você mexeu comigo. É verdade. Mexeu com meu marido, você mexeu comigo. Então, assim, essas questões a gente tem que falar assim, até que ponto realmente caminhar ao lado dessa pessoa vai trazer um benefício para a minha vida ou para a minha família. Se não traz um benefício, se não está dentro do meu propósito, se não está dentro daquilo que é a minha caminhada com Cristo, se aquilo não vai agregar em nada, então eu não preciso caminhar com aquela pessoa, mas eu preciso perdoar. É verdade. Eu preciso decidir perdoar.
E lá em casa a gente fala muito sobre isso, né? Eu entendo que eu consigo perdoar uma pessoa quando eu consigo orar por essa pessoa. É verdade. Porque quando eu não consigo nem orar por essa pessoa, eu falo, Senhor, ainda tem trabalha algo, em mim. Tem algo ali, né? Tem algo ali no coração. Tem alguma coisa que o Senhor tem que tirar Ou daqui. aquele desejo de vingança, aquele desejo que não a pessoa... adianta a gente ser ignorante e falar que não tem. Aquele desejo que a pessoa se dê mal, que aconteça algo pra você. Porque no meio evangélico tem muito isso, né? Quando alguém te faz o mal, as pessoas ficam desejando que algo dê errado para aquela pessoa, para você provar que ela estava errada e que Deus está na tua vida, tá Exatamente. vendo? Deus está tão comigo que a pessoa se arrebentou, que a pessoa fez isso. Na verdade, a justiça de Deus. A justiça de Deus. Então a gente de atribui algo, quer colocar algo na conta de Deus que não é de Deus, né? E se tá tudo bem na vida daquela pessoa, a pessoa fica com mais raiva, porque fala, a pessoa aprontou tudo isso e tá tudo bem. Então assim, as pessoas, elas criam regras do que é a vontade de Deus, ou como Deus teria que agir, como se Deus fosse um Deus pessoal para satisfazer a sua vontade pessoal de ir lá e vingar. É o seu gênio da lâmpada. Exatamente. Deus virou agora um gênio da lâmpada. Eu quero essa justiça, Deus vai lá e a pessoa já até imagina o jeito que Deus tem que agir. E aí Deus não faz, porque Deus não faz do jeito de ninguém, sim, da sua própria vontade, né? E aí existe aquela questão de tipo, nossa... Vamos falar duas vertentes também. Existe aquela questão de tipo, nossa, que injustiça. Que injustiça de Deus. Porque assim, a pessoa fez o que fez comigo e tá prosperando e tá fazendo tá não sei o quê. E tá rindo pra todo mundo e todo mundo tá vendo. E ninguém enxerga o que aquela pessoa fez. Exatamente. E existem situações de que realmente é assim. Ninguém enxerga o que aquela pessoa fez e aquela pessoa é terrível. É verdade. Ela fez o que ela queria fazer, porque ela tem má índole. É maldosa, né? Ela é do mal mesmo, ela queria prejudicar aquela pessoa. Só que a palavra de Deus diz que nada fica em oculto, mas tudo tem o tempo certo, o tempo perfeito do Senhor. E Deus muitas vezes permite que isso aconteça para ver inclusive a nossa própria fidelidade com Ele. Verdade. Então assim, a justiça ela vem de Deus, não vem das minhas mãos. Ela vem de Deus. Então, se você, por um acaso, né, que está ouvindo a gente nessa noite, foi ferido dessa forma, espera em Deus, espera a justiça do Senhor ser manifestada. Não tenta você, por si só, buscar essa justiça, mas espera em Deus. Deus vai manifestar a justiça dele no tempo oportuno. Porque senão só vai adoecer, né? Só vai ficar cada vez... A pessoa vai se definhando. E Deus não vai agir enquanto a pessoa estiver desse jeito. Verdade. Então, perdoa, libera o perdão, porque o resto, a partir do momento que eu libero aquele perdão, Deus vai fazer a parte dele. É verdade. E aí, ai daquele que mexe com o Filho de Deus. Eu vejo isso assim, exatamente como você falou, Vanessa, com muita clareza. Por quê? A gente precisa entender princípios de Deus, né? E eu vejo pessoas fazendo guerra, lutando, querendo provar, querendo mal. E assim, aí a pessoa tem um problema, tá vendo? Olha lá, ó. Isso é a prova de que Deus está pondo a mão. Primeiro que assim, Deus não é fantoche do homem, né? E nós não temos como servos do Senhor, como filhos de Deus, a gente não pode deixar isso crescer no nosso coração. Talvez tenha alguém assistindo a gente agora que está aí, às vezes sem falar com um familiar, sem liberar um perdão há anos, às vezes sem falar com a mãe, com o pai, e com raiva, com ódio. Olha, perdoa, acerta, ajusta. Se não dá para andar junto, a Bíblia mesmo fala, como andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Talvez não haja mais uma possibilidade de acordo, talvez não haja mais uma possibilidade de andar juntos, mas para que você tenha paz, a Bíblia diz assim, seguir a paz com todos. Então a gente tem que buscar isso, acho que como servos do Senhor, isso está tudo dentro da comunicação, né? Sermos íntegros, verdadeiros com aquilo que o Senhor nos ensina, né? E entender que nós também erramos. Demais. Do mesmo jeito que eu erro, o outro também errou. Verdade. E a gente traz isso muito na questão, contextualizando, na questão dos pais. Hoje, os filhos culpam muito os pais. É verdade. Só que os filhos, eles não entendem que o que os pais oferecem para eles é o melhor do que tudo que eles já receberam um dia. Do que eles tiveram, né? Exatamente. Então, hoje, e isso também, de alguma forma, é um erro dos pais, né? Se não souber administrar isso. Então, por exemplo, tem pai que nunca ganhou um presente. Então, hoje, cobra o filho de presente, o filho não sabe que está criando um monstro, né? Monstrinho, exatamente. Então, assim, existem valores, ok? Eu quero dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive.
Mas não quer dizer que o que eu tive não prestou. Exatamente. E aí que tá o erro. Então, por exemplo, hoje eu sou uma pessoa de caráter, porque o meu pai, quando precisou... Você passou. Quando meu pai me precisou, me deixou de castigo, me deu uma chineladinha no bumbum, me ensinou que era certo e errado, me deu sermão, me deixou de castigo, me fez não sei o quê, me ensinou, me repreendeu. Não é eu deixar meu filho fazer o que eu quiser. As te formaram, né? Exatamente. Então, aí hoje, como eu quero dar mais do que eu tive, então eu jamais não vou levantar a mão nem a voz para o meu filho. Eu falo, pelo amor de Deus, gente. Tem que repreender, tem que educar. Exato. A maior forma de amor que você pode dar para o seu filho é você educar o seu filho. É limite. A frustração, o não, ele é fundamental na criação do ser humano. Exatamente. Porque se a gente não aprender a lidar com as frustrações... Na vida adulta, o primeiro não, a pessoa vai entrar numa depressão, ela vai acabar com a própria vida, porque pela primeira vez na vida adulta... Sim, porque ela nunca ouviu um não. Ela nunca ouviu um não. Foi criada numa bolha. Exato. Então isso é um caso sério. E a gente trabalha muito isso dentro do coaching também. A gente vê pais permissivos, né? E aí vocês têm essa dentro... A gente vê isso dentro da igreja... E dentro do aspecto profissional, por isso que eu falo, né? É importante a gente falar sobre todos esses assuntos, porque isso também está dentro do trabalho do coaching. Sim, também. Assim, Vanessa, mudando de alhos para galhos. Para galhos? Qual o maior desafio, acho que você já pegou assim, dentro da sua profissão, hoje trabalhando como coaching? Já tem assim, você pode dizer assim, não, olha, esse foi... Eu peguei esse ser humano, vou usar uma palavra aqui, pelo amor de Deus. Socorro. Estragado não. Arrebentado emocionalmente. Assim, tem um caso assim... desafiador que pode ser falado? Sim. Assim, normalmente quando a gente... Te peguei aí, hein? Que você agora... Até engasguei agora. Pensa. Foi meio gaguinha agora. Se não puder, a gente muda o assunto. Não, vamos embora lá. Não fujo da raia, não. Normalmente quando nós vamos atender alguém... Bom, o senhor sabe disso também. Eu oro antes, eu falo, Senhor, me usa. Né? Eu sei que todo o conhecimento que eu tenho... que é pouco, é insignificante diante do conhecimento de Deus e de toda a sabedoria dele, eu falo, Senhor, que o Senhor me use da forma que lhe aprouver. Porque eu estou aqui para ser um canal de bênção na vida daquela pessoa. Um instrumento. Exatamente. Eu posso usar todas as técnicas que eu tenho de conhecimento, que eu sei que existem zilhões de outras técnicas, mas que por meio daquilo que eu tenho, se o Senhor trouxe essa demanda para mim, é porque o Senhor vai me capacitar para poder ajudar. Então, Deus nos permite viver por situações para que a gente possa usar essas situações, porque às vezes a gente passa por lutas e a gente não entende o porquê. A gente passa porque a gente vai abençoar outras pessoas com a situação que a gente viveu e o que Deus fez na nossa vida através daquela situação, porque verdadeiramente aquilo coopera para o nosso bem. Então, quando eu passo por uma situação, eu tenho um know-how. Eu consigo falar daquilo com muito mais clareza. Para mim é natural falar do que a gente está falando hoje, porque eu entendo, porque eu vivo isso. Eu não estou contando o que eu ouvi falar, estou contando o que eu vivo, o que realmente, né, a gente tem ali no dia a dia. Então, quando eu vou atender alguém, eu já vou com essa percepção. Só que teve um caso que foi muito desafiador para mim, porque eu costumo brincar para tentar, né, descontrair um pouco. Eu acredito que todas as coisas ruins que o ser humano é capaz de fazer aconteceu com essa pessoa que eu atendia. Então ela tinha passado por tanta desgraça na vida dela, a vida dela desde que ela nasceu até o momento em que eu a conheci, era só desgraça. Uau. Eu não conseguia enxergar. E a mulher era guerreira mesmo. Tipo, ela só sobrevivia. Ela vivia numa guerra a vida dela inteira. Porque todo mundo acha, Bispo, vamos abrir um parênteses, que guerreiro é um adjetivo bom. Não necessariamente. Né? Quando você fala assim, descreve, dá uma característica. Muito guerreiro. Fulano é guerreiro. Gente, guerreiro é alguém que vive em guerra. Sobrevivente, né? Exato, ele tem que fazer isso não é algo lutar bom. Uma guerra todo dia para não morrer. Pra não morrer. Não, muito batalhadora. Vive na batalha, gente. A pessoa tá sofrida. Fala que a pessoa é vitoriosa, né? Mais que vencedor. Né? Exato, porque guerreiro não é característica, gente. Por favor, não é bom. É um adjetivo que a gente usa, né? Mas se você assistir um filme épico, você vai ver a vida de um guerreiro. Cheio de marcas, cheio de cicatrizes, né? Traz consigo dores que só a sua alma conhece. Cheio de cicatrizes. Né? Então, assim, não é algo bom. E era exatamente isso que eu tinha encontrado ali. Então, eu olhava para aquilo tudo, eu falava assim, Senhor, como que euzinha, vou conseguir ajudar essa abençoada? Uau! Porque assim, eu por mim,
tô abrindo meu coração, com todo o conhecimento de tudo que eu já estudei, não foi, mas também não foi pouca coisa. Não, né? foi muito. Eu já estudei muita coisa. Um currículo extraordinário. Então, assim, de tudo que eu já estudei, eu não tenho nada. Nossa, eu falo isso com meu coração aberto. Eu não tenho nada que eu possa ajudar essa abençoada. Uau. Porque as feridas dela não vai ser nenhuma ferramenta. Eu posso ajudar a ressignificar uma coisa, ressignificar outra coisa, mas o resultado final, eu não vou ter 100%. Se não é Deus numa situação como essa... É o tripé, né? Porque é corpo, alma e espírito. Exatamente. Então, assim, e eu louvei a Deus porque eu sou cristã e eu tenho uma base bíblica, eu tenho um conhecimento da palavra do Senhor, e foi através da palavra do Senhor, juntamente com todo o conhecimento, usando uma ferramenta com a outra, mas muito usando mais as técnicas Deus, né, a palavra do Senhor, é que a gente conseguiu realmente ter um resultado. E teve o resultado? Louvado seja o Senhor. Uau. Nós tivemos um resultado extraordinário. Pode Hoje, dar uma palhinha dos sofrimentos? Não, algumas coisinhas. Não, você não pode... Não, foi uma pessoa que foi abusada sexualmente desde que nasceu, até mesmo pelo próprio pai. Depois a mãe acabou se separando, um padrasto, aí teve abuso novamente pelo padrasto. Depois pelo tio que foi morar na casa da mãe, depois pelo filho do padrasto, depois conseguiu se casar, era violentada pelo próprio marido, agressão do marido, os filhos nas drogas. Era uma sequência de situações. E uma pessoa que estava sempre acreditando em Deus, sempre buscando em Deus, uma mulher muito temente ao Senhor, e por meio da palavra a gente conseguiu. Então, assim, filhos restaurados, um casamento que se rompeu porque realmente era uma pessoa muito agressiva. A gente crê que Deus transforma, mas tem coisas que é permitido, né, que Deus permite que realmente aquela criatura do mal saia da vida daquela pessoa. Então ela não casou, chegou a casar de novo, mas conseguiu se desvencilhar daquele mal que a perseguia, porque ele começou a perseguir e tudo, e agressão, e hospitais, e aquela coisa toda. Então a gente conseguiu fazer um trabalho extraordinário para que realmente hoje ela se tornasse uma pessoa feliz, de verdade. Assim, foi muito lindo. Eu me emociono muito quando eu falo e conto essa história, porque foi um dos meus maiores desafios. Muito grande mesmo. Uau. Muito bom. Eu não sei quanto tempo nós estamos por aí. 1h30? Vamos bom, já. Eu falo demais, gente. Eu também, então... né? Mas eu tô deixando você Juntou falar. aqui dois influentes não, mas eu tô juntos. mas eu tô falando bem pouquinho. Bispo, eu tô falando pouco ou muito, Bispa? Tô indo bem? Então, a Van não fica quieta, a Van que tá falando demais. Mas olha, assim, tudo isso é tão extraordinário para a gente ver como é complexo o ser humano, né? E ao mesmo tempo também como existem as ferramentas corretas, né? Desde que você se abra. Então, assim, para a gente encerrar, né, eu vou passar aqui a palavra para a Vanessa. Você está num relacionamento, seja ele profissional, seja um relacionamento afetivo, né, familiar, dentro de um ministério, busca ajuda. Né, busca ajuda, busca alguém que tem conhecimento para te auxiliar dentro da sua comunidade, dentro da sua igreja. Hoje tem muitos profissionais, a gente falou aqui, né, Vanessa? Como encontrar um bom profissional? Ele tem que ter uma boa formação, a indicação de alguém que passou por esse profissional, deu certo. No caso da Vanessa, né, passou por uma empresa que hoje formou já diversos profissionais aí no nosso país, fora do país, enfim. Mas é importante você entender que, assim, tem jeito sim. Existem coisas, né, como a gente falou aqui, que você vai ter que tomar uma decisão, e a decisão vai ter que ser sua. Uma decisão de dizer, olha, eu não quero mais isso para a minha vida, olha, eu não quero seguir mais por esse caminho. Então, assim, tem jeito sim, né? Existem, eu falei aqui, há um tripé, que é o corpo. Você vai para uma academia, alimentação, médicos, recursos que a medicina oferece. Alma, é esse cuidado, através de especialistas, de pessoas que vão te auxiliar, pessoas que vão te ajudar, e o espírito, que também é a parte espiritual. Se alguma dessas áreas da sua vida estiver desequilibrada, automaticamente você também vai ter um desajuste na vida. Então, não é só pensar num lado e não pensar no outro, né? Isso é muito importante. Eu queria
passar para você, Vanessa, de repente alguma coisa que eu não tenha perguntado, que você gostaria de falar, e para as suas considerações finais, alguma coisa aí para gente. Já acabou, né? Então eu tenho que ficar quieta agora. Brincadeira. O tempo é seu. Brincadeira, tô brincando. A minha preocupação é com o mozão, que tá ali, não sei se o mozão quer comer alguma pizza, coisa. Né? Vamos lá. Dentro do coaching, né, nós trabalhamos alguns pilares, justamente em busca do quê? Do equilíbrio. A nossa vida ela tem que funcionar de uma forma onde haja um equilíbrio. Então, a gente usa alguns pilares. São quantos pilares existem? São 12 pilares. 12 que nós pilares? trabalhamos hoje no coaching integral sistêmico. Então, a gente tem a família, a gente tem a família é uma coisa. É um pilar? É um pilar. A família, o cônjuge é outro pilar. Os filhos são outros pilares. Aí nós temos social, a gente tem a parte financeira, profissional, espiritual. Meu marido tá só soprando ali. Tem a espiritual, que eu já perdi os dedos aqui. Temos a espiritual. A gente tem aquela parte de doação, do quanto você tem se doado para as outras pessoas. O quanto você tem... Alguém, né? O quanto você tem... Um outro pilar é o quanto você tem investido em conhecimento para si mesmo. Então, eu não sei se quantos eu já falei, mas existem 12 pilares ali que vira aquela... Muitas pessoas já viram isso, acredito que o pessoal que nos assiste tenha visto, que é a roda da vida. Que aí a gente vai colocando e preenchendo e vê como que tá a roda da nossa vida. E aí você pega esse gráfico que formou, e aí você, como se uma bola, você gira ele. Se ele girar, então você tem um certo equilíbrio na sua vida. Agora, se aquela bola estiver meio quadrada e parar, é exatamente ali que você tem falta de equilíbrio. E muito perfeitamente o senhor falando, né? Tipo, nós somos criaturas de Deus. E nós fomos criados em carne, em alma e em espírito. Então, assim, a nossa carne é templo do Espírito Santo de Deus. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Nós temos que cuidar, né, do testemunho que nós damos por meio do nosso comportamento, enfim, das nossas ações. A nossa inteligência emocional é extremamente importante para mostrar um equilíbrio que só um filho de Deus pode ter nessa terra, porque entende que ele não é dessa terra e sim, a verdadeira identidade dele é espiritual. Então, eu vou passar por aflições aqui, amém. Só que Deus já me fez mais do que vencedor em todas as outras coisas. Então, essa inteligência emocional, como eu vou lidar com essa situação, isso me faz ter uma firmeza espiritual muito maior para que a minha verdadeira identidade me leve a reinar em vida aqui nessa terra. Perfeito. Porque é isso que Deus tem para nós, reinar em vida. Porque essa é a minha identidade. Eu sou espiritual. Eu sou um ser espiritual. Só que se eu não trabalho aqui o meu corpo, se eu não trabalho aqui a meu espírito, a minha alma, quer dizer, espírito não, a minha alma, os meus sentimentos, as emoções, né? Exatamente. Se eu não consigo lidar com esses conflitos, se eu tenho paradigmas, se eu tenho crenças limitantes que me impedem de ser quem Deus me criou para ser, como que eu vou viver? Como que eu vou reinar em vida? Como que eu vou ser exatamente aquilo que eu sou, que é esse ser espiritual aqui na Terra? Como que eu vou ser diferente dos demais? Eu vou viver como cauda e não como cabeça. Então, o equilíbrio, né, desses 3 pilares, vamos dizer assim, que nós temos aqui, ele é extremamente necessário. Então, o coaching, ele vem te ajudando quando a gente fala, nossa, mas o coaching, ele trabalha até a questão espiritual. Claro que trabalha. Ah, mas tem muita gente que não é crente. E a gente está falando de religião? A gente está falando de pilares da nossa vida, daquilo que a gente entende e daquilo que a gente aprendeu e daquilo que vai trazer o equilíbrio para a nossa vida como um todo. Quer você creia ou não, todo mundo crê em alguma coisa, existe, até os ateus creem. Eu falo da própria física, né? Você pode até não acreditar, mas se você soltar algo mais pesado que o ar, vai cair, mais leve vai subir. Então, assim, é física. Tem coisas que a gente pode não acreditar, mas são reais, estão aí e é inconteste, né? Exato. Os milagres, né, que uma oração pode fazer, traz... que há algo além do que os nossos olhos veem, né? Que há forças espirituais, né, ao nosso redor o tempo todo. Então, isso é fundamental. São pilares extraordinários que precisam ser cuidados, né? São, sim. E
eu creio no que está na palavra, então eu acredito que conselho é bom, sim. É bom, então, sim. se eu puder deixar um conselho aqui, trabalhem a comunicação. E busquem sempre uma comunicação assertiva. Isso transforma qualquer relacionamento. Isso transforma a você mesmo, isso transforma o seu casamento, isso transforma a sua família como um todo. Depois que você consegue ter uma comunicação assertiva dentro do seu lar, você vive uma felicidade que você nunca viveu antes. Você enxerga a verdade. É quando você olha para a pessoa e você não precisa nem falar. A pessoa já sabe o que você sente. Vocês criam uma conexão tão íntima, tão verdadeira, tão pura, tão direta, que é extraordinário. E isso tudo, às vezes, nem precisa abrir a boca para falar nada. Então, a comunicação, o diálogo... eu não estudei, Vanessa. Para isso, gente, com todo o amor eu falo, não precisa estudar. Precisa apenas querer ouvir o outro. Então, assim, eu gostei do assunto, eu quero estudar, amém, glória a Deus, busca todo o conhecimento. Eu acho que a gente sempre tem que buscar conhecimento. Eu sou daquelas que curte, né? Buscar esse conhecimento, mas não busca só conhecimento. Tem gente que passa a vida inteira buscando conhecimento e não põe em prática. Então, já que você vai ficar buscando, esse tempo todo que você ia perder, porque para mim é perder. Quando você busca um conhecimento e põe em prática, aí você está investindo. Quando você só busca e não põe em prática, você está perdendo. Então, pega esse tempo todo que você ia buscar esse conhecimento e traz para dentro de casa. Começa a escutar. Escuta seu filho. Eu fiz uma pergunta uma vez para um filho, para a gente encerrar, que eu aprendi com a minha amada Bispinha. E ela falava assim, chega em casa e pergunta para o seu filho assim, você sabe que eu te amo? E o seu filho vai falar com certeza que ele sabe que você ama. Mas aí depois pergunta para ele assim, eu demonstro esse amor por você? E aí só escuta o que ele vai falar. Não faz cara nenhuma, faz cara de paisagem. Porque a cara que você fizer vai influenciar na resposta do seu filho. Eu tenho 3 filhos, eu fui fazer a mesma pergunta pro meu marido e pros 3 filhos. E eu perguntei, e todo mundo lá em casa acha que o mais novo é o mais mimado, eu não sei porquê, né? Mas tudo bem. Aí fui geralmente perguntar. né? E fui perguntar, inclusive, perguntei para todos e tal. Mas a que me chamou mais atenção foi a resposta do Henriquinho. Que dinheiro não tem mais nada. Já é um ricão. Eu perguntei, filho, você sabe que a mamãe te ama? Ele falou assim, claro, mamãe, eu sei que a senhora me ama. Eu falei, tá bom, mas agora eu quero que você seja muito verdadeiro com a mamãe. A mamãe demonstra esse amor pra você? Porque saber que a gente ama os filhos, os filhos saberem que os pais amam, os filhos sabem. É fato. Meu pai e minha mãe, não tem como eles não me amarem. Mas eu demonstro esse amor pro meu filho. E o meu filho falou de uma forma que eu fiquei triste na hora, mas aquilo me trouxe um crescimento tão grande e aquilo melhorou tanto o meu relacionamento com ele. Ele falou assim, às vezes a senhora não demonstra, não. Eu falei, amém, filho, mas por que você acha que a mamãe não consegue demonstrar? Não, sabe por quê? Porque assim, sempre tem saída das meninas, nunca tem uma saída comigo. Tem cinema das meninas, tem viagem das meninas, tem noite quarta-feira das meninas, tem salão de beleza das meninas, mas a senhora nunca tira um dia só pra mim. Mas você tem um dia com o papai, tá, mas eu não tenho um dia com a mamãe. Uau. Eu falei, amém. Você tá coberto de razão, meu amor. A mamãe vai pegar um dia também só pra nós dois. Olha só. Então, assim, é ouvir o seu filho. É dar abertura pra outra pessoa poder falar aquilo que às vezes não vai fazer bem pra você. Porque eu ouvi aquilo, doeu pro meu coração. Eu falei, gente, eu tô errando com meu filho e eu amo meu filho. Só que ao mesmo tempo que aquilo doeu, aquilo me trouxe uma cura extraordinária. Porque hoje eu tenho um relacionamento muito melhor com meu filho porque eu escuto ele. Então, falar, ouvir, dar atenção. Às vezes você vai escutar alguma coisa que você não quer. Que pode ferir, mas vai curar. Mas escuta. Alguma coisa pode ser coerente naquela fala. Mas às vezes o filho pode falar alguma coisa que não tem coerência nenhuma. Okay. Você vai ouvir e você não vai ignorar o que o seu filho está falando. Porque uma coisa é o que ele está sentindo. Você não sente a dor do outro. Saber validar, né? Exatamente. Então, assim, é entender o que ele está falando. Falar, olha, filho, eu acredito, né, que talvez não seja desse jeito, mas eu vou buscar fazer de uma outra forma para que você também
entenda ou enxergue que a mamãe está tentando fazer de uma forma diferente. E isso a gente traz para todos os âmbitos, com o marido, com a esposa, com o amigo, sogro, com sogra, com pai, com mãe, enfim, com tudo que a gente for se relacionar. Na liderança, né, com os seus liderados, enfim, tudo que a gente for fazer. Ouve as pessoas. Ninguém para mais para ouvir ninguém, as pessoas só querem falar e delegar. As pessoas não param para ouvir. Então, que todos que estão ouvindo aqui esse podcast nessa noite, que possam sim parar um pouquinho, refletir, né, sobre se realmente eu tenho ouvido as pessoas. E o mais importante, se eu tenho ouvido as pessoas que são mais importantes para mim. Se eu tenho escutado as pessoas que eu amo, se eu tenho escutado as pessoas que estão do meu lado, me ombreando. Porque a gente tem pessoas que às vezes caminham uma vida inteira conosco, Bispo, e algumas pessoas não enxergam essas pessoas que estão ao seu lado. O valor dessas pessoas, né? Exato. Então, assim, acabam passando desapercebidos. E aí, às vezes, por um vento ou outro, essas pessoas acabam indo embora. Você perde uma joia preciosa porque nunca... Porque você não trabalhou a comunicação com aquela pessoa. Eu vejo que realmente a grande questão maior é a comunicação. Sim. Né? Se você tem uma boa comunicação, uma comunicação assertiva, intencional, correta, você consegue ajustar ou minimizar, né, diversos problemas. Exatamente. É isso. Gente, isso aí. Olha só que delícia de conversa. Eu sei que a gente teria conversa aqui não para horas, mas para dias. Até Jesus voltar. Porém o estômago já começa esse horário da noite. Passou das 9, o meu estômago já começa a pedir pizza. Lanche do Habib's, que deve estar esperando a gente aí sempre. Eu vou, como a gente sempre faz, eu tenho sempre um presente para quem vem nos visitar, que é um oferecimento dos nossos patrocinadores, que é o Habib's, a Petra e a WSNet. São 3 empresas que nos auxiliam, que acreditam nesse projeto do Debate Papo Cast. Então, isso é um presente para você, Vanessa. Amém. Muito obrigada. Que você possa desfrutar dele aí com muita alegria. E a gente vai chegando ao final de mais um Debate Papo. Pega esse link, compartilha com o maior número possível de pessoas. Falando de verdade, de coração. Se você ainda não segue a página, segue, curte, dá o joinha que é importante para nós, compartilha esse link, segue as mídias sociais do Debate Papo Cast através do YouTube, através do Instagram. Tem quase todos os dias, ou todos os dias tem sempre uma postagem diferente lá, e também as mídias sociais da Vanessa B. Lopes. E até o nosso próximo Debate Papo. Tchauzinho pra lá. Vamos lá, Vanessa, ali naquela do meio. Até logo. Tchauzinho, gente. Obrigada. Obrigado pela audiência. Obrigada pela honra, Bispo, mais uma vez. Prazer. Amém.